pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a esse vídeo, a esse espaço virtual. Nós vamos falar a partir desse vídeo sobre a metodologia da pesquisa DBR, tá certo? Então, dessa vez eu vou fazer um pouco diferente do que eu venho fazendo nos outros vídeos, dando apenas tópicos, né, para que vocês possam escrever. Aqui eu trouxe o texto escrito na íntegra. Então, por favor, quando vocês tiverem acesso a esse texto, não deixem o texto tal e qual eu escrevi, porque pode ser considerado plágio, tá certo? Então, vocês vão ter que alterar o texto, mas vão ter que dizer a mesma coisa que eu estou querendo dizer aqui na metodologia, tá bom? Como a metodologia é bastante extensa, eu vou dividir em vários vídeos, tá certo? Então, vão ser vídeos menores, nem por isso pequenos, mas para que eu possa explicar com mais detalhes, né, e vocês consigam encontrar o material com mais facilidade. Então, eu estou aqui falando sobre a metodologia com vocês. Nesse primeiro vídeo, eu vou falar sobre a parte introdutória da metodologia, tá certo? Então, todas as vezes que vocês iniciarem um capítulo, que esse capítulo tiver subcapítulos, é obrigatório escrever um parágrafo para explicar o que vai acontecer naquele capítulo. Para isso, nós começamos com esse parágrafo que está aqui, ó. Com o intuito de alcançar o objetivo almejado da pesquisa, é apresentada a organização metodológica adotada para o seu desenvolvimento, assim, 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 assado. Professora, como é que eu vou reescrever isso aqui? Não sei. Você vai ter que pensar numa outra forma de dizer a mesma coisa, tá certo? Então, aí vai da sua criatividade, da sua possibilidade de melhorar esse texto e escrever no seu formato, com a sua linguagem. O fato é que isso que está em amarelo não pode ser diferente, né? Então, é copiar e colar o objetivo geral igual ao que já criou. Você criou, logo acima desse material, uma escrita do seu objetivo geral. Você vai copiar e colar aqui. E todas as vezes que você utilizar o objetivo geral no seu trabalho, ele tem que ser uma cópia e cola do que você já escreveu. Você não pode reescrever o seu objetivo. Uma vez escrito, ele tem que ser copiado todas as vezes que for necessário, tá certo? E aí, pronto, a gente vem para a primeira parte, que é o delineamento e tipo de pesquisa. Nesse momento da escrita da metodologia, você vai dizer que tipo de pesquisa você está fazendo. E a nossa pesquisa, ela tem uma abordagem qualitativa, ela tem uma classificação quanto aos objetivos como exploratória, e ela tem ainda uma característica de delineamento de intervenção. Essa é a nossa característica de pesquisa. Eu coloquei aqui vários parágrafos para exemplificar o que é que você tem que escrever para defender que a sua pesquisa tem uma abordagem qualitativa. Usei autores bem antigos, Minayo e Sanches de 93, Godoy de 95, para que vocês não utilizem essas referências, tá certo? Porque elas são muito antigas, existem pessoas que já falam sobre o que é uma pesquisa qualitativa de uma maneira mais atual. Então, vocês utilizem os autores mais atuais. Deixei aqui o IN, tá certo? De 2016, que não é tão antigo assim, mas recomendo, tá certo? Que vocês leiam e entendam como é que é a argumentação para defender a ideia de que você está trabalhando com uma pesquisa qualitativa. O texto é grande, vocês podem escrever um parágrafo só para dizer por que é a qualitativa, trazendo pelo menos 2 autores. Ela é classificada quanto aos objetivos como exploratória, e você também vai ter que dizer por que ela é exploratória, segundo os autores que falam sobre metodologia de pesquisa. Deixei aí o Gil para vocês darem uma olhada. Obviamente, tragam autores mais atuais. E a pesquisa é de intervenção quanto ao delineamento, tá certo? Então, eu deixei aí Matos e Vieira 2001, Gomes e Gomes 2020. Esse Gomes e Gomes aqui, ele é interessante, o 2020 é mais recente e vai tratar aqui de um aspecto importante da pesquisa de intervenção, porque as pessoas geralmente acham que uma pesquisa de intervenção ou tem que ser pesquisação ou tem que ser pesquisa participativa. E a gente não vai fazer nenhuma dessas duas coisas, tá certo? Então, fiquem
atentos aí para esse detalhe, porque é só para dizer que ela é de intervenção, ou seja, você vai trabalhar junto com os sujeitos em sala de aula. Ela não é pesquisação, porque você não vai resolver um problema dos seus alunos, certo? Eles teriam que estar junto com você pensando a sequência didática. Isso não vai acontecer. E ela não é pesquisa participativa porque nós não estamos fazendo uma luta política, tá certo? Então, não é uma conotação nem outra, mas ela é de intervenção. A pesquisa, portanto, sendo de intervenção, se baseia na proposta metodológica da pesquisa baseada em design ou design-based learning. Então, você vai ter que dizer por que é assim. O autor mais recente que eu conheço são esses, Guisasola et al. De 2017, Batista e Siqueira também de 2017, tá bom? Eu deixei essa leitura como leitura obrigatória para vocês lá na pastinha, então vocês podem pegar esse material, tá? Então, eu escrevi aqui um texto, deem uma olhada e reescrevam esse texto. Olha, uma coisa que eu não fiz aqui, mas que é importante vocês ficarem atentos, é que isso aqui não é mais escrito em caixa alta, tá certo? Então, vocês ajustem lá, caso vocês forem citar nesse formato. É assim, ó, Batista e Siqueira. Então, vocês arrumem isso aqui para não ficar errado depois, tá certo? Não é para confundir vocês, é só porque não foi possível fazer essa troca antes de fazer o vídeo. E aqui, olha, eu elenquei 5 características para ser uma DBR. Vocês não precisam utilizar todas essas características. Podem utilizar 2, 3, escolher, né? E escrever com as palavras de vocês, tá bom? Então, aqui estou terminando o texto dizendo que a DBR se subdivide em 6 etapas, que vão ser elencadas e apresentadas posteriormente. Na realidade, a DBR ela se subdivide em 7, mas eu aglutinei 2 etapas porque senão ia ficar muito complexo, né, e muito extenso. E como uma complementava a outra, eu aglutinei e coloquei as duas em uma só, então a gente vai colocar 6 etapas no total. Muito bem. Depois disso, né, a gente vai partir para o vídeo 2. Então, eu encerro aqui, né, dizendo que vocês vão escrever nessa primeira parte, então só para a gente fechar, esse delineamento e tipo de pesquisa, e lembrando que vocês precisam trazer o objetivo geral tal e qual ele foi citado anteriormente. A gente se vê então no próximo vídeo.